que está acontecendo nos bastidores do poder pode abalar os alicerces da economia brasileira e colocar em risco bilhões de reais. Uma única decisão do Supremo Tribunal Federal, assinada pelo ministro Flávio Dino, já é apontada como responsável por um verdadeiro terremoto no mercado financeiro. Os bancos brasileiros, que deveriam ser símbolos de solidez, estão agora mergulhados em uma onda de incertezas e perdas que assustam investidores e deixam a população em alerta. Ontem, as ações do setor bancário despencaram, arrastando consigo toda a bolsa de valores, que fechou em queda de 2,10%. O impacto foi tão forte que nem mesmo as maiores instituições conseguiram conter a desvalorização. Como se não bastasse, o dólar disparou, fechando em R$ 5,50, um aumento de 1,23% em apenas um dia. Para muitos analistas, esse foi apenas o primeiro reflexo de uma crise que pode se agravar nos próximos meses. O motivo? A determinação de Dino de limitar os efeitos de legislações estrangeiras em território nacional. Uma decisão que, à primeira vista, parece defender a soberania brasileira, mas que nos bastidores levanta questionamentos sérios. Será que o Brasil está comprando uma briga que não pode vencer? No centro da polêmica está a famosa Lei Magnitsky, criada nos Estados Unidos para punir financeiramente pessoas acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos. Essa mesma lei já foi usada para atingir o ministro Alexandre de Moraes, proibindo-o de realizar transações com bancos americanos ou usar cartões com bandeiras do país. Agora, com a decisão do STF, abre-se uma guerra silenciosa entre instituições financeiras brasileiras e o sistema internacional de sanções. Especialistas alertam que, se os Estados Unidos resolverem apertar ainda mais o cerco, bancos brasileiros podem ser desligados do SWIFT, o sistema que conecta mais de 2.500 instituições financeiras ao redor do mundo. Se isso acontecer, transações internacionais ficariam inviáveis, cartões de crédito atrelados a bandeiras norte-americanas deixariam de funcionar e o país enfrentaria um cenário semelhante ao que já ocorreu com bancos russos em 2022. Não seria a primeira vez que medidas desse tipo causariam estragos. Em 2014, uma instituição francesa foi multada em quase 9 bilhões de reais por descumprir sanções contra o Irã e Cuba. E agora, diante do risco de punições semelhantes, os bancos brasileiros pressionam o Supremo por segurança jurídica. Enquanto isso, nos corredores de Brasília, um outro movimento chama atenção. O líder do PT na Câmara, Lindeber Farias, protocolou um pedido para barrar a Lei Magnitsky no Brasil. O caso está nas mãos do ministro Cristiano Zanin, que já encaminhou o processo à Procuradoria-Geral da República e promete ouvir também a Advocacia-Geral da União e a Federação Brasileira de Bancos antes de tomar qualquer decisão. Os bancos brasileiros cobram do Supremo segurança jurídica diante de incertezas geradas por uma decisão tomada pelo ministro Flávio Dino. Ontem, as ações das instituições ligadas ao setor sofreram um forte impacto diante da sinalização de punição a quem aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. As incertezas têm origem em uma determinação de Dino que limita a aplicação de leis estrangeiras do Brasil e que pode atingir a Lei Magnitsky, criada para punir financeiramente quem, na visão dos Estados Unidos, comete graves violações contra os direitos humanos. A desvalorização dos papéis bancários nesta terça-feira derrubou o desempenho da bolsa no país, que fechou ontem em queda de 2,10%. Na contramão, o dólar subiu 1,23%, cotado a R$ 5,50. Alexandre de Moraes foi punido pela Casa Branca e não pode, por exemplo, fazer transações financeiras com americanos ou usar cartões com bandeira do país. Ontem, o ministro Flávio Dino explicou a decisão. Ele disse que determinações de tribunais internacionais continuam como antes, devem ser cumpridas imediatamente, mas decisões de outros países contra brasileiros que moram aqui precisam do aval do Supremo. Diante de uma possível punição americana, os bancos podem deixar de fazer parte do SWIFT, o sistema de comunicação mundial que reúne quase 2.500 instituições. Os agentes financeiros ficariam impedidos, por exemplo, de fazer transações com outros integrantes do sistema global. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, alerta que o risco de fortes impactos sobre os bancos brasileiros. Essas instituições financeiras, elas estão muitas vezes atreladas ao manuseio das operações de cartão de crédito com bandeira norte-americana. E se os americanos descredenciarem a vinculação dessas instituições, essas instituições sofrerão muito.
Essa punição já foi adotada em 2022 contra 7 bancos russos. Em 2014, uma instituição financeira francesa recebeu uma multa de quase 9 bilhões de reais por descumprir sanções contra o Irã e Cuba. Um pedido para barrar a Magnitsky no Brasil foi feito pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, e está sob relatoria de Cristiano Zanin no Supremo. O ministro enviou o caso à Procuradoria-Geral da República e quer ainda conhecer a posição de outras partes interessadas no processo. Para isso, vai ouvir também a Advocacia-Geral da União e a Federação Brasileira de Bancos. A pergunta que não quer calar é: o Brasil está defendendo sua soberania ou está criando um escudo para proteger figuras do poder de sanções internacionais? A resposta pode definir não apenas o futuro da economia, mas também a credibilidade do país no cenário global. E você, o que acha? Estamos diante de um ato de proteção nacional ou de um perigoso jogo político que pode custar caro a todos nós?